Oi, de volta aqui com a aula de revisão e logo após vocês terão um tempinho para fazer a atividade. E hoje falando sobre Karl Marx, né? Quantas coisas nós vimos sobre ele, quantos conceitos, né, que nós estudamos e talvez para vocês foi o primeiro contato que vocês tiveram com Karl Marx, né? Então a gente vai agora para a breve revisão e logo após vocês terão um tempinho para responder a atividade proposta. O interessante é que vocês estejam sempre antenados e não deixem de fazer as atividades, porque elas vão ajudar vocês quando for na avaliação da qual vocês fazem no final de cada unidade. Por exemplo, a gente já está praticamente quase finalizando, estamos na aula 5.1, né? 6.1. Então, a gente já está próximo do final da primeira unidade, que geralmente são 10 aulas. Logo após essas aulas, essas 10 aulas da primeira unidade, vocês terão uma prova avaliativa, né? Então, é importante vocês estarem antenados, fazendo as atividades, porque vai ajudar vocês a lembrar do conteúdo que estudaram. E não só isso, né? Alguma dúvida que houve, volta lá no YouTube, as aulas ficam gravadas. Então, vai lá, dá uma olhada, dá uma estudada, volta ao quadrinho, aquele lá, a lâmina lá do slide que você não entendeu, vai para o que a professora está lá explicando, e aí você vai compreender, ter uma compreensão melhor. Não deixem para estudar em cima da hora, porque, infelizmente, não vai ter santo que ajude, né? Então, tem que ir sempre voltando ao que não entendeu e fazendo as atividades. Mas bora lá agora e vamos para a revisão. Vamos então aqui ao quadro. Aê! Então, nós estudamos as principais teorias sociológicas, parte 3, e hoje com o nosso Karl Marx, né? Falando do Karl Marx, que é um dos clássicos da sociologia. Então, a gente está vendo exatamente isso, né? Os clássicos, já vimos Augusto Comte, né? Já vimos Augusto Comte, vimos Emile Durkheim, deixa eu ver aqui, Durkheim, e agora o Karl Marx, como os clássicos aí da sociologia, né? Durkheim Durkheim, isso. Então, a gente busca entender, né, mostrar para vocês aqui, para falar das teorias sociológicas, mostrar, né, quais são os principais conceitos desses clássicos da sociologia, né? Ah, tá, ainda tem a próxima aula que vai ser o Max Weber, né? Então, esse também é autor muito importante para ciências sociais e principalmente para sociologia. Então, o que a gente faz quando estuda cada um desses é entender os principais conceitos sociológicos e hoje, especificamente na aula, os conceitos que Karl Marx trouxe para a contribuição de estudar a sociologia, o método sociológico, né, de Karl Marx, para a gente entender como foi construído o pensamento de Karl Marx para estudar, né, o capitalismo, né, a questão das classes sociais, das desigualdades. Então, a gente viu o que era o marxismo, o conceito sobre o que é o marxismo, o que estuda o marxismo, o que faz o marxismo. Então, são ideias político-filosóficas que criticavam o capitalismo, né? Então, basicamente, o marxismo é uma teoria que explica a sociedade a partir das contradições de classes e propõe sua transformação em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. O segundo conceito, nós falamos sobre alienação, né? Alienação que significa o distanciamento e estranhamento que o trabalhador tem com o processo de produção, ou seja, ele faz parte de todo o processo de produção,
de uma fábrica, de uma indústria, de uma empresa, né? Então, ele participa de todo o processo ou de parte desse processo, mas ele não se identifica de fato, né? Há um estranhamento e um distanciamento desse trabalhador com a mercadoria que ele produz. Muitas vezes vamos pegar aqueles que trabalham em construções, eles constroem grandes edifícios, né? Os pedreiros, né? Eles fazem toda a construção, mas eles passam por aquele prédio quando já está construído, mas eles não se veem ali morando, né? Porque eles não têm condições. Eles só têm a força de trabalho deles para vender. Então, eles não teriam condições, de repente, de morar naquele lugar. Então, é um distanciamento e um estranhamento, né? Desse processo de produção que ele participou, mas que ele não tem, né, apropriação daquele lugar. Também outro conceito importante é a luta de classes, que é exatamente um conceito muito importante para a análise de Karl Marx, né, para analisar as sociedades capitalistas, onde, para ele, é uma relação de desigualdade existente entre o proprietário e o não proprietário dos meios de produção. A luta de classes, então, seria a possibilidade que levaria a uma mudança. Esses conflitos dessas duas classes é que levaria a uma mudança, né, onde o proletariado tomaria consciência da sua exploração e se uniria para que fizesse uma revolução social. Então, aqui a gente finaliza. Essas foram as palavras-chave no pensamento de Karl Marx. E daqui a pouquinho eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem a atividade. E daqui a pouquinho a gente volta com a correção. Espero vocês, hein? Não sai daí. E aí, já fizeram a atividade? Resolveram tudo certinho? Entenderam aí o que cada questão estava pedindo? Só mais uma vez, importante ler com calma, tá? Porque alguma palavra, de repente, pode mudar todo o sentido da questão. Então, com calma, que aí vocês conseguem. Vamos, então, para a correção da atividade. Vamos ver quem acertou aí, então. Primeira, né? Aquela figura que nós vimos e até comentamos sobre o smartphone e o iPhone, né? Onde Karl Marx fala da questão da mercadoria, né? Então, aqui tem, Marx, eu comprei um celular caro, agora eu virei um capitalista? Aí ele fala, não, você vendeu a sua força de trabalho e você comprou um celular de um capitalista. Capitalista é o dono da fábrica do seu celular, né? Então, esse meme da internet, ele remete a elementos centrais da obra de Karl Marx. Um deles é a forma como se estabelece a troca, olha só, a troca de mercadorias, né? Então, aqui, ó, é muito importante a gente entender como se estabelece essas trocas de mercadoria no capitalismo. Nas palavras de Marx, essa troca é apenas a relação social determinada dos próprios homens, que assume aqui a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Karl Marx, A Mercadoria, São Paulo, Ática, 2006. Vamos lá? A partir do meme do texto acima, nós podemos concluir o quê? A. Marx procurou mostrar a relação entre o proletariado e a produção de celulares? Será que foi isso mesmo? B. O preço dos produtos estão relacionados exclusivamente com os custos e a fabricação? Ou C. A troca entre mercadorias não é uma relação social, ela é apenas, já vem pré-determinada. Ou será que a letra D, a história ela é feita pelos homens dentro de condicionamentos herdados do passado? E letra E, o meme mostra as maneiras equivocadas de interpretação da crítica marxista. Vamos lá para ver o que vocês acertaram aqui, então. E agora, tchan, 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 tchan. Letra E.
O meme mostra as maneiras equivocadas de interpretação da crítica marxista, exatamente. Então, existe uma maneira ali, quando ela diz, eu vou virar uma capitalista se eu comprar um smartphone ou um iPhone, Karl Marx, é isso? Ele não. Então, muitas pessoas estão equivocadas acerca do que é o marxismo, né? Do que é essa mercadoria, do que é essa exploração do trabalhador, né? Do que é essa questão da mais-valia também. 2. A história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. É uma frase de Karl Marx e Friedrich Engels no Manifesto do Partido Comunista. O conceito de Karl Marx sobre a luta de classes, aqui, ó, representa o antagonismo, né, visões diferentes, contrárias, né, entre uma pequena classe dominante sobre uma maioria subalternizada. Foi assim com homens livres e escravos, senhores feudais e servos, em suma, opressores e oprimidos. Então ele diz, ao longo da história, né, foram homens livres e escravos, senhores feudais e servos, senhores opressores e oprimidos no capitalismo. Na Idade Moderna, quais são as forças? Ó, ele está perguntando aqui, na Idade Moderna, quais são as forças que atuam na luta de classes e em que se baseia essa distinção? Vamos lá? A. Capitalistas e comunistas, distinção realizada através de sua ideologia, será que é isso? Direita e esquerda, de acordo com o local em que se sentaram na Assembleia posterior à Revolução Francesa. C. Nobreza e clero, representantes de famílias aristocráticas e representantes da igreja. Ou D. Proletariado, nobreza, clero e representantes de famílias. Ou será que é a letra E? Burguesia e proletariado, divisão entre os detentores dos meios de produção e os donos da força de trabalho. Vamos ver a resposta? Burguesia e proletariado. É a resposta letra E, né? Então, divisão entre os que têm os meios de produção, ou seja, que são os donos das fábricas, e o dono da força de trabalho, aquele que só tem a força de trabalho, que é o proletariado. Questão 3, para Karl Marx, a produção de mais-valia, olha só, lembra daquela primeira tirinha que nós vimos, é modo de produção, o capitalista. A partir dela, o trabalhador é explorado e o lucro é obtido. De acordo com o conceito de mais-valia, é incorreto dizer o quê? Desenvolvido por Karl Marx, o que está errado aí, né? A parte do valor produzido pelo trabalhador é apropriado pelo capitalista sem que lhe seja pago o equivalente. Será que é isso? B. O trabalhador é forçado a produzir cada vez mais pelo mesmo preço, firmado e em contrato. Ou C. O valor do salário sempre será inferior ao valor produzido. Ou D. Os salários são equivalentes ao valor produzido pelo trabalhador. Ou E. O trabalhador é pressionado para aumentar sua produção e trabalhar mais horas pelo mesmo salário. Letra D, a errada de mais-valia, a questão errada. Os salários são equivalentes ao valor produzido pelo trabalhador. Não é verdade, nunca poderia ser isso a mais-valia. Os salários sempre são menores do que do que é pago ao trabalhador. Ele trabalha sempre muito mais e não ganha pelas horas que ele trabalhou. Ele ganha sempre menos. O lucro fica para o dono da fábrica. Decolando para o futuro, questão 4, leia o texto a seguir sobre a concepção do Estado democrático. Segundo Karl Marx, o Estado é o organismo de dominação das classes, de opressão de uma classe por outra. O Estado representa a violência estabelecida e organizada, a violência legal. Ele é um instrumento não de conciliação, mas de luta de classes, tá? Então, aqui, o Estado intenta os interesses da classe dominante e estaria a serviço da democracia, será que é isso? O Estado representa a síntese de que tende a superar os interesses contraditórios da sociedade civil. C. O Estado é um meio suplementar de exploração das classes oprimidas ou um instrumento de dominação da classe econômica mais poderosa? D. O Estado é decisivo para a defesa de um modo de produção,
Trata-se de um instrumento de conciliação e democratização da sociedade? Ou será que é a letra E? O Estado não oprime, mas concilia os meios de produção para a democratização da sociedade. C. O Estado é um meio suplementar que explora das classes oprimidas, ou seja, o instrumento, o Estado, é um instrumento de dominação da classe economicamente mais poderosa. A última questão, Marx considerava o trabalho a mais importante expressão da natureza humana e quando o homem perdia o controle sobre ele, entrava em um processo que conduziria a sociedade a uma ordem social alienada. Portanto, explique o que significa alienação para Karl Marx. A palavra alienação vem do latim alienius, que significa de fora, pertencente a outro. A alienação é estar alheio aos acontecimentos sociais ou achar que está fora de sua realidade. E aqui a gente conclui, então, a correção da nossa atividade hoje e na próxima aula aguardo vocês. Então, se joga na sociologia. Tchau, tchau, até a próxima.